Muito bom dia. Estamos da Uniapac, ADCE São Paulo. 6 de agosto de 2023. Presidente da Uniapac Latino-Americana. Novamente, e dessa vez com o Gustavo, e nos falar sobre um tema muito importante nos dias de hoje, né? Perdão. Bom, já falando em perdão, peço ao Padre com a sua inspiração, né, que a gente possa entender, para entender melhor o significado, não só entender, né, porque entender não basta, precisamos vivê-lo. Padre Valdeir, bom dia, por favor. Bom dia, vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, a primeira coisa importante a destacar aqui, né, que é fundamental, né, ou seja, de guardar realmente as leis e os mandamentos, né, que Deus realmente nos prescreve, né? E ao guardar as leis e os mandamentos, nós seremos felizes, né? E porque guardar, né, é no sentido de praticar, de colocar realmente em prática, né? E aí a pessoa, evidentemente, que vai ter que renunciar a muitas das suas vontades, né, para se fazer a vontade de Deus, né? E isso não é uma coisa tão simples para o homem, né? Deixar de fazer aquilo que ele quer. Mas eu gostaria disso, eu quero aquilo. E como que eu posso deixar tudo isso para fazer a vontade de Deus? Aí alguns dizem assim, não, isso daí é coisa de padre e freira, né? Porque deixou de fazer, ou deixou de casar, deixou de fazer aquilo que Deus quis e foi fazer a vontade de Deus. Bom, em parte sim, né? Em outros não, porque muitas vezes, ou seja, dentro da própria família, né? Ou seja, a gente olha e muitas vezes a gente quer fazer determinadas coisas e Deus vai, de uma forma ou de outra, mostrando para nós outros caminhos, né? E é importante que a gente perceba realmente quais são esses caminhos que Deus vai indicando para nós, que é uma forma de nós não nos perdermos, porque se fizermos aquilo que nós queremos fazer, muitas vezes nós nos perdemos, né? Então, ter esse discernimento, né, ou seja, na vida, não é uma coisa tão simples, nem para quem vai ser padre, freira, e nem para quem realmente casa e tem os seus negócios aí, tem que cuidar dos seus negócios, né? Senhor onipotente e Pai bondoso, que criaste todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo-os a eles por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
Obrigada, Padre Valdeir. A minha conexão aqui, eu estou vendo que, né? Mas acho que vai dar tudo certo. Obrigada aí pela presença dos nossos assistentes, né? Dos participantes E não é fácil, né, Padre Valdeir, fazer a vontade de Deus, primeiro escutar, né, entender qual é a vontade dele, né, e não a nossa, né, que a gente comenta muito, né, o que é a vontade de Deus e o que é a vontade dos homens. Eu acho que esse discernimento normalmente não é fácil. Eu peço aí ao Adalberto, que é o nosso presidente da CE São Paulo, que dê as boas-vindas ao Gustavo. Por favor, Adalberto. Sim. Bom dia, muito bem-vindo. Esse é o 6º café do ano da DCE de São Paulo. Agradecemos a presença de todos nesse evento. Nosso convidado é o Gustavo Bock e somos muito gratos por ele estar aqui conosco hoje. Agradeço o Rico também por ter convidado o Gustavo. O Gustavo ele é engenheiro, mestre em administração de empresa e psicólogo, né? Acadêmico em psicologia. Ele é especializado em coaching, mentoring e também nos conceitos de constelação. A nossa palestra hoje é o perdão e eu recorri, viu, Gustavo, à tecnologia, ao IA, a inteligência artificial, e fiz a pergunta da virtude do perdoar. Então, me permita aqui só colocar essa frase, que eu acho que é interessante, né? O chat GPT, a inteligência artificial, nos deu essa informação, né? A virtude de perdoar é a capacidade de liberar sentimentos negativos, ressentimentos e mágoas em relação a alguém que nos feriu ou prejudicou de alguma forma. Envolve deixar de lado a necessidade da vingança, retaliação ou rancor, e escolher, em vez disso, adotar uma atitude de compreensão, aceitação e compaixão em relação à pessoa que cometeu a ofensa. Então, assim, Gustavo, muito obrigado por trazer esse tema para nós. Que Deus aí te inspire nessa palestra de hoje. Muito grato por estar conosco. Muito obrigado. Está contigo a palavra. Ok, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos pela oportunidade de a gente estar podendo conversar um pouco sobre esse tema do perdão. E acredito que todo mundo saiba o que é perdão, né? Mas é um saber, muitas vezes, intelectual. Agora, a prática do perdão, né, existe entre o conceito e a prática, existe, muitas vezes, um espaço bastante grande, né? O padre Valdeir falou, e Gigi também falou, né, sobre a questão da vontade de Deus, né? Eu lembro na oração do Pai Nosso, né, onde se coloca seja feita a tua vontade, né? E a gente diferenciar o que é nossa vontade pessoal com a vontade de Deus, né, muitas vezes não é um processo muito fácil. Mas entrando assim diretamente no tema do perdão, eu digo que o perdão é um ato de muita coragem, mas muita coragem mesmo. Eu gosto muito, isso em palestras que a gente tem feito, em programas dessa natureza, né? Que a imagem que me vem à cabeça é alguém me feriu, né? Então, eu preciso me vingar, eu preciso retaliar. Aí eu pego um carvão em brasa e digo assim, assim que der, eu vou jogar na cabeça da pessoa. Só que enquanto eu estou segurando o carvão em brasa, na realidade quem está se queimando sou eu mesmo, né? Então, eu acho que essa imagem mostra que o grande favorecido num processo de perdão é quem perdoa. O ato de perdoar significa nós, de alguma forma, renunciarmos a sentimentos negativos, a ressentimentos, mágoas ou algum desejo de reparação em relação
alguém que, de alguma forma, nos feriu, nos injustiçou, de alguma forma, nos causou dor, né? O perdão é muito diferente de a gente esquecer ou ignorar. Sabe, a gente, muitas vezes, até como um mecanismo de defesa, a gente diz, não, isso que aconteceu não tem importância. Mas, na realidade, eu acabei ficando ferido com aquilo, né? Quase que, continuando o que o Adalberto colocou, né? O perdão está muito ligado à aceitação. É a gente reconhecer aquilo que, de fato, aconteceu. Quando eu digo aceitar, não quer dizer uma atitude passiva. Aceitar quer dizer você reconheceu que aquilo aconteceu. E essa imagem, ela contraria, eu gostaria que não tivesse acontecido, né? Eu gostaria que fulano de tal deveria ter feito de uma forma um pouco diferente, né? Então, o perdão, no fundo, é uma cura emocional, né? Ele é bom para quem perdoa, porque ele traz um alívio, diminui estresse, diminui raiva, traz paz de espírito, né? E a pessoa que é perdoada, de alguma forma, tem uma redenção, né? Tem um crescimento pessoal. Uma coisa que eu acho que é importante no processo de perdoar, e quando eu digo processo, quer dizer o seguinte, não adianta apenas a gente dizer assim, eu perdoo, e pronto, está tudo resolvido, né? O perdão é um processo onde essa dor emocional, ela, aos poucos, vai diminuindo, vai se aliviando, assim por diante. Ou seja, perdão não é uma coisa imediata, instantânea, né? Porque, muitas vezes, a gente diz, sim, eu perdoo, mas muitas vezes apenas é um perdoar, como se diz assim, da boca para fora, né? Outra imagem que eu gosto referente ao perdão, né? Na caminhada da vida, né? Todos nós trazemos uma mochila, né? E nessa mochila, muitas vezes, temos pedras, né? Então, o ato de perdoar, muitas vezes, é nós irmos largando essas pedras, né, para que a mochila fique mais leve, a caminhada fique mais gostosa, né? Uma coisa também referente a perdão é que, para o perdão, não existe o tempo. Eu lembro muito nos processos de coaching, que são, de alguma forma, parecidos com processos terapêuticos, né? Eu atendi um homem que tinha por volta de 60 anos de idade. E esse homem tinha uma mágoa terrível do pai dele. Porque quando esse homem era menino, tinha uns 7, 8 anos de idade, eles moravam no interior, e o pai e alguns amigos foram caçar. Esse garoto queria ir junto com o grupo de homens, e o pai não deixou. Esse homem, de 7, 8 anos de idade até os 60 anos de idade, carregou essa mágoa. E, exatamente nesse processo de coaching, o que acontece? A gente conseguiu recontextualizar o que aconteceu. Então, de repente, esse homem entendeu que, naquele momento, não era adequado uma criança de 7 anos de idade e caçar junto com o pai e os amigos, né? Então, na medida que esse homem entendeu esse processo, ele conseguiu perdoar e seguir mais leve dali para frente, né? Muitas vezes essa reparação é possível, outras vezes não é possível, né? Então, por exemplo, há anos atrás, eu fiz uma viagem e o meu destino final era Budapeste, na Hungria, né? Então, eu peguei um voo da KLM, nós descemos em Amsterdã para fazer a conexão para um voo para Budapeste. Acontece que a companhia aérea vendeu muito mais passagens do que havia de assentos no avião, famoso overbooking, né?
E eu fiquei muito bravo, porque minha mulher é de origem húngara e tinha família esperando, tinha um monte de coisa, e eu fiquei realmente assim raivoso com aquilo, né? E aí uma comissária-chefe da companhia falou assim: o senhor se acalme, por favor, né? Nós vamos resolver seu problema, né? E realmente nos levaram para uma sala especial. E eu sei que a gente ganhou uma refeição, ganhou promoção para uma classe executiva, tal, e ainda um voucher de 250 euros para compensar todo o transtorno e assim por diante, né? Então, eu quero dizer, essa é tipicamente uma situação em que houve uma reparação, né? E eu digo assim, o seguinte, até houve não só a reparação, mas eu comecei a falar muito bem dessa companhia aérea, porque teve um procedimento assim muito correto, né? Mas, muitas vezes, né, a pessoa que, de alguma forma, nos magoou, né, não está mais porque faleceu, ou porque está distante, ou não está disponível, e assim por diante. E aí, eu digo uma forma que nos facilita o processo de perdoar é, por exemplo, você escrever uma carta, é quase um relatório do que aconteceu, né? E depois essa carta, se você quiser, você pode enterrá-la num jardim, você pode queimá-la e assim por diante. É uma forma de você se liberar do peso daquilo que aconteceu, né? Na oração do Pai Nosso, né? Eu venho de uma religião luterana, né? Se fala assim, né? Na oração do Pai Nosso: perdoa nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, né? Ou na versão católica, né? Perdoa quem nos ofendeu, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Então, essa questão do perdão muitas vezes está ligada a um contexto religioso, mas, na realidade, o perdão é um ato muito inteligente, um ato de coragem, né, para você viver melhor, viver de uma forma mais solta, mais leve, né? Uma das coisas que eu digo na minha experiência é mais difícil no ato de perdoar é a gente se perdoar, né? O auto-perdão, né? Porque muitas vezes, como eu disse, coisas que aconteceram há décadas atrás, aquilo fica, né? Puxa, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter falado tal coisa, ou eu deveria ter me calado, e assim por diante. Então, esse processo de perdoar-se, eu diria, você pode perdoar os outros, você pode receber o perdão dos outros, mas você se perdoar é um ato, eu diria, dentro do processo do perdão, talvez o processo mais difícil. E eu digo nesse contexto que, às vezes, nós precisamos de um apoio. Seja um apoio de um amigo com o qual a gente possa estar conversando, um apoio religioso ou um apoio profissional de um terapeuta, de um psicólogo e assim por diante, porque muitas vezes sozinhos nós não damos conta, né? Aquilo fica quase como um pensamento automático de raiva, de eu vou procurar algum tipo de compensação. E assim, então, tudo isso é bastante difícil e, às vezes, o contexto pessoal do perdão é bastante difícil de ser realizado, né? Como nós estamos falando aqui dentro de um contexto empresarial, né? O que acontece nas organizações, nas empresas, né? As relações principalmente entre líderes e liderados, né? Quer dizer, usando outra linguagem, entre o chefe e seus subordinados, né?
nem sempre é uma relação humanizada, né? Como o padre Valdeir falou, né, logo no começo, relembrando, né, o papel da DCE, muitas vezes essa relação é difícil. Ainda hoje nós encontramos chefes que entram num departamento e sequer dizem bom dia. Tem chefes que gritam e ofendem e muitas vezes até xingam subordinados, né? Muitas vezes na frente de clientes, né? Às vezes também colegas de mesmo nível que a gente fazem aquilo que a gente chama assim de querer puxar o tapete, né? Ou seja, de alguma forma nos prejudicar e assim por diante. Então, eu entendo que nesse sentido, dentro das organizações, os líderes têm um papel e uma responsabilidade muito importante dentro desse processo, né? Eu gosto muito de uma colocação que diz assim: o líder ele é responsável por atingir resultados com pessoas e com inovação. Ou seja, isso é como se fosse um tripé. O líder tem que estar atento a essas três dimensões: resultados, pessoas e inovação. Então, aquele líder que é assim muito impessoal, ele pensa assim: não, o meu papel é atingir resultados apesar das pessoas, né? Outro diz assim, atingir resultado às custas das pessoas, né? Então, eu estou falando coisas que são exatamente o contrário do que a DCE propaga, né? Porque, infelizmente, isso acontece, né? Nós temos na nossa consultoria todo um trabalho de pesquisa de clima organizacional e a gente vê muitas vezes que as pessoas têm um desequilíbrio entre o que elas dão e aquilo que elas recebem, né? E quando há esse sentimento que eu dou muito e recebo pouco, e quando eu estou falando recebo, eu não estou falando única e exclusivamente da questão financeira de salário. Estou falando assim, sabe, um tapinha nas costas, né, que o líder dá. Olha, parabéns, Gustavo, eu gostei daquilo que você fez. Ou, enfim, esse tipo de reforço positivo. Então, as pessoas se sentem muitas vezes injustiçadas, porque elas percebem que dão muito e recebem pouco. E é muito interessante, a gente percebe que quando um líder age de uma forma positiva, ele busca esse equilíbrio entre dar e receber, ele tem um estilo mais aberto, mais participativo, o clima organizacional ele acaba sendo extremamente positivo. Muito, mas muito positivo mesmo. E a gente, isso não é, digamos assim, só papo de consultor, entende? Quer dizer, nós temos dados estatísticos que mostram, a gente divide, digamos, uma organização já de maior porte, né? Então, digamos que há 50 líderes, né? E a gente divide entre os melhores líderes, os líderes médios e os piores líderes, né? Os melhores líderes sempre têm e constroem e mantêm um bom clima organizacional, ou seja, as pessoas se sentem bem em trabalhar naquele setor. Ao passo que os piores líderes, né, acabam tendo resultados muito piores nesse sentido, tá? E claro que um bom clima organizacional leva a bons resultados em termos de negócios, né? Então, eu diria nesse sentido, principalmente esses piores líderes, né, precisariam estar aprendendo formas mais humanas de realizar o seu trabalho, né? E a gente percebe que esse sentido de humanização ele está muito presente nos dias de hoje, né? A gente ouve falar assim, um tratamento médico humanizado, né? O tratamento do servidor público que também seja humanizado.
né? Porque muitas vezes o servidor público ele trata mal as pessoas, né? É como se a pessoa estivesse atrapalhando o trabalho dele. Então, todo esse movimento de humanização, eu acho que é um grande guarda-chuva dentro do qual a figura do perdão está colocada, né? Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados porque o nosso chefe nos tratou de uma forma grosseira, né? Ele me xingou na frente de outras pessoas, ele não reconheceu um trabalho e assim por diante. Então, esse momento do perdão é muito importante, porque muitas vezes a gente entende o perdão como é como se eu estivesse fraquejando, entende? Na verdade, o perdão é a cura que eu vou fazer para mim mesmo, entende? Se ele é grosseiro, se ele me trata de uma forma inadequada, tá? Isso é uma questão dele. Eu vou resgatar o controle sobre os meus sentimentos, as minhas formas de agir, né? Eu gosto muito de um livro, chama-se Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E tem uma coisa que diz nesse livro, né? Jesus ensinou que o perdão é uma das ferramentas mais poderosas à disposição da humanidade. O perdão beneficia quem perdoa. O perdão remove ressentimentos que nos impedem de desenvolver a nossa espiritualidade. Nesse processo de perdão, eu estou focando aqui um pouco mais na questão empresarial, mas isso vale para qualquer relacionamento humano, né? Então, isso pode acontecer dentro de uma empresa, dentro de uma organização, numa família, na relação com amigos, mesmo dentro de uma comunidade religiosa, né? Muitas vezes o exercício do perdão ele se torna necessário, né? Então, quem vai ser o líder desse processo dentro de nossa igreja, né? E aí, muitas vezes, esses processos, né, entram numa dimensão política e pessoas ficam ofendidas, ficam magoadas e assim por diante. Então, o perdão ele se aplica a toda e qualquer relação humana. Eu entendo que a gente pode desenvolver uma série de passos para o perdão, né? É um pouco, eu diria, dentro do como é que eu faço isso. Eu gosto de um processo aqui que é um processo de 8 passos, né? Então, o primeiro passo para o perdão é a gente identificar a situação. Ou seja, o que exatamente aconteceu. E aí vem um segundo passo, eu vou falar do segundo e do terceiro passo, que são passos, digamos, de alguma forma difíceis. Por isso que eu digo que o perdão é um ato de muita coragem para realmente tocar isso para frente, né? A gente decidir perdoar. Digo assim, eu não quero carregar mais essa pedra na minha mochila, né? Eu não quero mais ficar segurando esse carvão para jogar na cabeça daquele que me ofendeu, né? Na medida em que eu decidi perdoar, a gente deve aprofundar aquela situação em que há necessidade do perdão. E eu digo que essa fase do aprofundar é a gente resgatar os sentimentos que aconteceram naquele momento. E muitas vezes a gente diz, meu Deus, puxa vida, eu já tive que passar por aquilo, agora você está me propondo, né, voltar àquela situação. Assim, aqueles que são mais experientes, né, como eu evitei a palavra idosos, né, lembram-se do Mertiolate, né? O Mertiolate
né? Quando você tinha um ferimento, arranhou, caiu da bicicleta, não sei o quê, vinha a mamãe e limpava e passava o mertiolate. Aquilo ardia toda a vida, entende? Mas esse arder ele é importante porque aquilo é que promovia a cura, né? Então, esse terceiro passo é você aprofundar a situação, né? Outro aspecto é nós analisarmos tanto o ofensor como o ofendido, né? Que motivações estavam atrás disso e assim por diante. O quinto passo é examinar qual é o teu papel naquele processo, naquela ofensa, naquele mal que aconteceu, né? Aí vem o perdoar, né? Perdoar propriamente dito, né? O sétimo passo é, de alguma forma, buscar uma reparação naquilo que seja possível, né? Eu diria o oitavo passo é repetir tantas vezes quanto seja necessário esse processo para que você possa efetivamente se livrar deste peso, né? Eu queria dizer que, muitas vezes, né, o mal pode se transformar em um bem. Tem aqui o Antônio Prado, né, grande colega e amigo, diz, né, como considerar refletir sobre o contexto o perdão no contexto de guerras com tantos agressores e agredidos, né? Então, eu queria dizer o seguinte, nos processos de mentoria e coaching, muitas vezes nós recebemos pessoas que foram despedidas do emprego. Tá? Bom, o emprego é o sustento para mim, para minha família, e assim por diante, e, de repente, como se diz assim vulgarmente, eu estou no olho da rua, né? Puxa vida, eu me dediquei tantos anos a essa empresa, eu fiz tantas coisas assim por diante, agora mudou o chefe, eu já não sou da turma dele, e aí eu fui para a rua, né? Isso gera muita raiva nas pessoas. E é muito interessante que, quando a gente analisa essa situação, aplica os passos de perdão e assim por diante, meses depois, essa pessoa diz o seguinte: ter sido despedido foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu, por conta própria, não teria tido a coragem de pedir as contas, né? E, em função de ter sido despedido, conseguir levantar fundo de garantia e assim por diante, né? Isso possibilitou a mim concretizar um sonho que era mudar para uma cidade de interior, abrir uma pequena pousada, um pequeno negócio, assim por diante, tá? Então, eu quero dizer que, muitas vezes, aquilo que, num primeiro momento, é um mal, né? Eu percebo aquilo como um mal, aquilo acaba sendo uma coisa positiva, né? Eu me lembro de um caso extremamente trágico que aconteceu. Eu não sei se talvez alguns se lembram de um assassinato que aconteceu em Juquitiba, eu acho que de uma moça de 16 anos de idade, que foi assassinada, ela e o namorado, tá? Isso é um caso trágico, né? Mas eu lembro que esse mal, essa perda imensa, né, de uma família, perder uma moça de 16 anos de idade, né, possibilitou a esse pai começar um movimento social para fazer com que eventos desta natureza não voltassem a se repetir, tá? Eu não estou fazendo, por favor, nenhuma forma aqui apologia do mal, entende? Mas eu quero dizer, muitas vezes coisas que acontecem num determinado momento e que nós avaliamos como sendo extremamente maléfico, né? Muitas vezes depois se transformam em coisas positivas na nossa vida, né? A pergunta aí do Prado, né? O contexto de guerra, né? Quer dizer, como é que a gente pode perdoar, sei lá,
uma pessoa ou um povo, né, que muitas vezes acabam fazendo tanto mal para um outro povo, né? Jogam bombas, pessoas morrem, pessoas ficam feridas, têm sequelas para o resto da vida e assim por diante, né? Então, o exercício do perdão, ele é um exercício que se aplica a todas estas situações. Eu queria deixar um tempo aí para nossas discussões e perguntas, né? Mas eu queria propor, se vocês toparem, nós fazermos um pequeno exercício de perdão. Okay? Por favor, não vamos expor ninguém, entende? Mas eu gostaria, se vocês toparem, né? Larguem aí seus lápis ou canetas ou anotações ou digitações assim por diante, e eu gostaria que cada um pudesse pensar assim: quem eu devo perdoar? Então, por favor, vamos deixar aí um minutinho para isso, né? Na verdade, são 3 perguntas, né? Se algum de vocês quiser fechar os olhos, né, por um momento, né? Então, a primeira pergunta é: quem eu devo perdoar? Ou seja, em algum momento eu fui o ofensor, né? A quem eu devo pedir perdão? Né? E o que eu devo perdoar em mim mesmo? Okay? Então, vamos ter aí um minuto de silêncio, tá? Para cada um de vocês poder refletir. Tá? Nós não vamos, obviamente, pedir para ninguém se manifestar a este respeito, entende? Mas é só para cada um de nós pensar um pouco sobre esse processo do perdão. Enfim, durante aqui a nossa apresentação, né? Foi só um minuto aí para uma pequena reflexão individual. Eu recomendo fortemente que a gente pense e trabalhe firmemente nessa questão do perdão, porque esta é uma forma de nós nos sentirmos muito melhor, muito mais conectados, né, a todo esse fluxo de vida. Né? Esse exercício, enfim, mais o que a gente conversou aqui, possibilita a nós identificar o que foi ferido em nosso coração e em nossos relacionamentos. Né? E isso chama o processo de perdão. Nós sabemos que ele não é fácil, ele é um ato de coragem e, principalmente, sabermos que não é algo instantâneo, porque é uma coisa que tem que vir do coração, não é só da boca para fora. Né? Não é só dizer, o que aconteceu não tem importância, ou aquilo foi muito trágico e assim por diante. E a gente realmente conseguir
perdoar no sentido integral dessa palavra. Ok, Gigi, Adalberto, Padre Valdeir, eu estou agora à disposição aí para perguntas, comentários, como se diz assim no interior de São Paulo, né? Contar alguns causos, né? Enfim, estou à disposição aqui para a gente conversar sobre essa temática. Que maravilha, hein? Obrigado aí pela sua explanação, pela sua chama. Falávamos justamente dessa questão da coragem e do perdão faz bem a gente, né? Não é o outro, né? A gente comentava que o outro não está sentindo isso, né? A raiva está aí dentro de mim, então está fazendo mal é para mim mesmo, né? Então, essa situação, não sei se você, Joste de Moraes, ela criou um método de abordagem direta ao inconsciente, o método ADI, que é uma terapia de integração pessoal. E ela é bem nessa linha mesmo, de você voltar lá na ocasião e reinterpretar essa situação, né? Feito você falou, o menino carregou aquilo por anos, né? Aí ele voltou e falou, não, realmente, se eu tivesse ido, talvez tivesse dado alguma coisa errada, aquilo não era para mim, né? Ou outro caso que você citou, de uma dispensa de trabalho, né? Então, é você voltar naquela situação e reorganizar aquela situação. Essa é a maneira com que ela trabalha, né? E a gente, acho que é por aí mesmo, né? Da gente ir aceitando, né? E com a maturidade, reinterpretando as situações vividas, né? Depois você falou sobre humanizar, né? Eu acho tão interessante, né? Humanamente falando. Tem jeito de falar de outra maneira, senão, porque nós somos humanos, né? Eu não posso falar de outra maneira, senão humanamente, né? E temos dentro de nós a centelha de Deus, né? E somos feitos imagem e semelhança a Deus, né? Então, esse eu acho que é o maravilhoso diferencial, né, Padre Valdeir? Vou entrando aí na sua praia, né? O maravilhoso diferencial que a gente tem dos animais, né? A imagem e semelhança a Deus. Então, isso eu acho que é uma coisa assim que nos dá essa grande diferenciação do resto, né? E viver cada vez de uma maneira mais humanizada, né? Acho que não tem outro caminho, né? Sabe, Gigi, uma expressão que é muito usada no ambiente empresarial, que eu pessoalmente não gosto, já há décadas eu venho fazendo uma campanha, entende? Para nós eliminarmos o nome recursos humanos, entende? Porque eu não trabalho com recursos humanos, eu trabalho com pessoas, trabalho com gente, trabalho com indivíduos que querem ser tratadas como gente, né? Então, essa questão de humanização, tem um colega do nosso grupo de excelência de gestão de pessoas, o professor Marcos Vasconcelos, da Fundação Getúlio Vargas. Nós estamos escrevendo um livro sobre humanização nas organizações nesse mundo digital, né? E é uma transformação necessária, né? E obviamente, essa temática da relação entre pessoas, né? de eu ser tratado como gente, não como recurso humano. Eu não sou um número na folha de pagamento, eu sou gente e quero ser tratado como gente e também devo tratar aos outros como gente. Às vezes a gente pisa na bola, né? E aí o mecanismo do perdão se torna necessário. É o lado humano e não o lado divino, né? Quando a gente pisa na bola, né? Exatamente. E aí a gente tem... Essa é a proposta da Uniapac, o Gustavo, né? De humanizar as empresas, né? De ter a pessoa no centro, né? Essa é a proposta desde que a Uniapac começou, mais de 90 anos, né? Na Bélgica, de ter a pessoa no centro, porque realmente tudo que a gente faz é voltado para a pessoa, né? A gente inicia um negócio para melhorar
alguma coisa para as pessoas, né? Para dar uma condição de vida melhor para quem? Para as pessoas. Então, tudo gira em torno das pessoas. Então, o caminho é por aí, e essa é o mote central da Uniapac, né? Que há mais de 90 anos vem trabalhando com isso dentro das empresas, tentando promover essa cultura dentro das empresas, né? E aí você estava falando dos recursos humanos, eu também, esse departamento de RH, né? Nós vamos ter que mudar o nome aí de uma associação bastante expressiva e que faz um trabalho muito bom, né? Dentro da parte de cuidado com as pessoas, que é a BRH, né? Que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Nós vamos ter que pensar como é que a gente vai fazer. O Guilherme está aqui nos assistindo, não sei se você conhece, ele também é meu irmão e trabalha também nessa área, já foi presidente da BRH aqui em São Paulo, então a gente tem que pensar aí, mas é sinal dos tempos, né? Também a gente não pode ficar pegando a coisa assim muito a ferro e fogo, né? Acho que a Adalberto quer falar também. Então, primeiro te agradecer demais por essa palestra, e nós tivemos, acho que foi no segundo encontro deste ano, uma pessoa espetacular que veio fazer a palestra para nós, que é o Jorge Nishimura. Não sei se você o conhece, ele é sócio-diretor da Jato, é uma empresa global hoje, é brasileira, de Pompeia, e coisas muito interessantes sobre a empresa. Mas é uma empresa familiar, né? Foi o pai dele que montou a empresa e depois os filhos foram sendo os sucessores da empresa, também profissionalizaram, e, enfim. Mas ele comenta que, acho que por volta dos anos 90, houve uma crise muito forte no Brasil, eu não lembro, final dos anos 90, e como uma empresa familiar, o irmão dele era o presidente da empresa e ele era o diretor industrial da Jato, né? E o pai dele, percebendo a empresa indo por um caminho que não estava de acordo, fez a demissão dele e do irmão. Isso ele declarou para nós aqui, na apresentação dele, tá? Essa demissão, ele falou, durante 2 anos eu só chorava. Você imagina para um filho que está ali lutando, ele e o irmão, né? Mas ele falou assim, a coisa mais importante que aconteceu na família, e isso tem a ver com ajuda, igual você mencionou, ele foi buscar um consultor no Japão, para que pudesse trazer a eles de novo a harmonia, a paz, a unificação da empresa, né? E esse consultor trouxe para ele uma mensagem, começou com uma mensagem maravilhosa, uma mensagem cristã, e sobre o amor, né? E até me permita aqui, eu tenho a mensagem, porque eu anotei, é rápida essa mensagem, mas eu vou passar. Mas o ponto-chave, ele falou assim, sabe o que foi para nós? O arrependimento. No momento que nós sentimos o arrependimento do que nós estávamos, de alguma maneira, conduzindo a empresa, não que não estivesse conduzindo da maneira boa, mas estava levando a companhia para um caminho que não, talvez poderia levar a companhia a uma falência, inclusive, né? Hoje a empresa está muito bem, seguindo no mundo todo, né? Mas permita aqui, eu vou até pedir aqui permissão para o padre, mas eu vou falar a mensagem dele, tá? É de Coríntios 13, 2, 7. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Interessante, muito, né? Lindo, muito linda, muito linda. Essa mensagem Adalberto, mas é aquilo, né? É para viver, né? É para viver, não é para... Nós temos hoje aqui, Gustavo, nós temos uma pessoa muito querida aqui hoje, que é um grande empreendedor. Me permita colocá-lo aqui agora, porque ele quer falar. Por favor. É o Irota, é o Francisco Irota.
Só, Gustavo, só aproveitando enquanto o Francisco, bom dia, Francisco, se coloca aí, o Guilherme agradeceu aí a citação e falou que ele a solução, eu é que não sabia, mas a solução do RH já estava posta, que ele trabalha em RH, que é relações humanas, não são recursos humanos, são relações humanas, né? Então, tá feita aí já a solução para a BRH, né? Okay. Bom dia, Irota, tudo bom? Bom dia. Eu queria arredondar um pouco aí o que o Adalberto falou, porque eu conheço a família, né? Eu tenho amizade com o pessoal da Shimura, a própria uma das irmãs dela, o filho de um deles lá dá palestra para a gente no Irota, ela está sempre nos nossos eventos. E aí eu tenho também um sacerdote, primo meu, que há 32 anos trabalha na Tailândia, ele tem um nível episcopal hoje protestante, e ele é o responsável pelos, digamos assim, não conversão, ele não vai convencer 92% dos tailandeses são budistas, mas implementar o pensamento cristão dentro dos 2.000 funcionários da Tailândia. Então, ele faz esse trabalho na Tailândia. E só complementando o que o Alberto falou, eles trazerem um técnico do Japão, que no Japão são todos pagãos, né? E esse técnico não sabia bem o que trazer para uma empresa, né, que já tem todo o conhecimento técnico, mas aí não sei quem que ele foi lá. Eu falei, caramba, mas essa empresa tem valores, mas será que eles estão esquecendo alguma coisa? Aí ele pegou um pedaço do texto do Evangelho e trouxe para o meu bolso. Falei, não vou levar nenhuma tecnologia revolucionária, nada disso aí. Eu falei, papel aqui. E aí, quando chegou lá, as pessoas achavam que ele ia fazer uma grande apresentação de consultoria. Ele puxou o papel e falou, olha, a única coisa que eu tenho aqui é esse papel aqui. E exatamente essa parte do perdão, tal. E ele leu ali. Aquilo chocou toda a família, né? Chocou toda a família. Eu falei, caramba, mas a gente é ou não é? A gente é o pseudo-cristão, então, eles não eram, digamos assim, pelo burburinho da família, não tinha essa religiosidade praticada. Essa é a grande discussão que eu tenho hoje no Brasil, com várias linhas de teólogos, várias linhas de padres. A Opus Dei pensa uma coisa, os legionários pensam outra, aí cada um tem um posicionamento diferente. Mas eu estou muito claro que a gente, cristão, só beneficia da cristandade a partir de um certo teor digamos assim, contaminação. Se você não tiver um nível alto de contaminação, você ter o seu corpo viralizado pelos princípios bons do cristianismo, as coisas não vão fazer diferença para você. Então, foi o que aconteceu na Japa. A partir daquele instante que eles perceberam que veio um cara de fora, que não é nem cristão, e fala a mensagem de cristão, dando a consolação da empresa, eu falei, peraí, isso aí está no nosso DNA. Vamos praticar o que a gente tem de teoria, vamos tornar mais religiosos, vamos aprofundar essa questão aí, né? Então, eles aprofundaram, aí quando conheceram meu primo, ele ajudou nessa transição. E aí, realmente, eles têm todo um ritual cristão, isso é evangélico, mas tem todo um ritual evangélico, tem um pacto, tem tudo, né, os rituais evangélicos, né, tem as orações, tudo é feito tipo de um pacto que tem um juramento, né, de união, um monte de coisa. Então, realmente, é uma coisa que estava debaixo deles, se eles não estavam enxergando, que precisavam de grandes tecnologias, que faltava era um pouco mais de amor e união. Bom, hoje a Jacta é uma das melhores empresas de tecnologia agrícola, máquinas especiais, pulverizadores especiais, coletadores de café, agora de cana e tal. É uma potência. Mas, assim, o que é importante para nós aqui da DCE é mostrar que realmente os valores cristãos, tudo aplicados de uma forma profunda, não só por palavra superficialmente, mas aplicada no dia a dia, ela faz realmente diferença. Então, mas precisa atravessar uma fronteira, digamos,
uma nota de 0 a 10, digamos assim, quanto você é cristão, né? É uma matemática, sou de engenheiro. Se você não atingir um nível de 70, você não vai se beneficiar do cristianismo, que vai te dar mais confiança, tranquilidade, relacionamento e intimação com Deus. Se você não tiver essa intimidade com Deus, tudo mais, você não vai conversar com ele. Se você conversar com ele, você precisa ser amigo dele. Para ser amigo dele, ele vai se exigir que você tenha um nível aí que você tem. Essa é a minha visão, matemática. Ok? Obrigado. Obrigado. Está virando um encontro de engenheiros, né, Adalberto e Gustavo? Então, eu sou um engenheiro quase psicólogo, né? Estou no final do 4º ano de psicologia, e eu queria dizer o seguinte, em função dessas contribuições, né? Eu acho que cada um de nós está a serviço de uma causa maior, né? Todos nós estamos, né? Uma das coisas que eu aprendi também, como futuro psicólogo, né, é que todos nós temos o nosso lado luz e temos o nosso lado sombra, né? E é bom a gente lembrar que não só eu, mas o outro também tem isso, né? E eu lembro de uma frase, me desculpe agora, eu esqueci o nome de quem falou, que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E essa experiência humana exige de nós a questão do amor e do perdão. Isso faz parte da nossa vida. Olha, muitíssimo obrigado. Nós temos aqui algumas perguntas também. Depois a gente pode mandar para o Gustavo, e o Gustavo responde aí para vocês, que nós estamos com o horário bem. Ontem nós falávamos de horário, né? Claro, e a origem do Gustavo também não permite que ele que avance no horário, né? Eu só queria citar aqui, né, aqui no chat, o pessoal lá do CineCesp, que está nos assistindo, e dizer que o papai foi uma pessoa, o papai Milton Cavalieri, foi uma pessoa que eu digo que ele teve 9 filhos para poder conseguir fazer o que ele sozinho fazia, né? E o CineCesp e a DCE foram associações que ele iniciou, junto, lógico, com outras pessoas, e dizer que hoje em dia, mais do que nunca, nós precisamos estar juntos para poder realmente fazer essas transformações, né? Facilita, a diversidade nos engrandece, as formas aí de cada um enxergar vai melhorando e agilizando, né, todo o processo. Então, muitíssimo obrigada aí pela participação de vocês que estiveram conosco nessa manhã, que seja um dia bastante iluminado, né, e bastante assim consciente das nossas limitações, mas mais do que isso, do quanto a gente pode melhorar, porque a gente não pode parar nas limitações, né? Assim como Cristo não ficou na cruz, ele foi para a luz, ele ressuscitou. Então, nós não paramos na cruz, nós vamos em busca da luz, né? Gustavo, não sei se você gostaria de dizer mais alguma coisa, e depois eu já passo direto para o Padre Valdeir. Ok, só tenho a dizer a gratidão por estar aqui com vocês. Muito iluminador esse encontro. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Padre Valdeir, seu microfone está fechado, por favor. Eu gostaria de colocar 2 coisinhas muito rápidas. Primeiro, que o Evangelho fala assim, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 70 vezes? Só que o problema é que a gente fala assim, quantas vezes eu devo perdoar? Mas quantas vezes eu devo pedir perdão ao meu irmão? E para mim pedir perdão ao meu irmão, eu tenho que perder uma coisa que é fundamental a gente deixar de lado, o orgulho. Porque enquanto o orgulho morar dentro do nosso coração, é muito difícil a gente perdoar, né? E é fundamental que a gente se perdoe, porque se a gente também se perdoa, como foi dito, ou seja, a gente consegue uma liberdade tão grande dentro do nosso coração diante de todas as coisas, né? E então eu gostaria, né, de completando aí, não sei se a palavra seria completando, mas é dizer justamente isso, né? Ou seja, perdoar a quem nos ofende, né? Assim como nós perdoamos também, né?
Então, é pedir o perdão e buscar o perdão constantemente. Isso só enriquece o homem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gustavo, um grande abraço e parabéns pela colocação, viu? Muito boa. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada a todos vocês. Até o próximo Café da Manhã. Adalberto, Padre Valdeir, Gustavo e todos vocês que nos acompanharam nessa manhã. Um bom dia, uma boa jornada. Até a próxima. Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.